Então, hoje a gente vai ter a doutora Luciana Podgayaski. Ela é pesquisadora PNPD lá na URGS. Ela vem trabalhando com ecologia e conservação, principalmente de artrópodes terrestres, e atualmente aqui nos Campos Sulinos. Então, hoje ela vai vir aqui falar um pouco para a gente. Agradeço muito por ter aceito o convite de vir contar para a gente sobre o seu trabalho. E a gente sempre fica muito contente de ter pesquisadores de outras instituições. Mas, na verdade, né, a Luciana é da casa, né? Ela se formou na Unicinos. Então, seja bem-vinda de volta à Unicinos. Obrigada. Eu vou passar a palavra para a Luciana, então. Tá. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam em casa, com saúde, no meio, né, dessa nossa pandemia. E é um prazer estar aqui nos seminários apresentando, né, um pouquinho das coisas que eu venho trabalhando na minha carreira. E o tema de hoje que eu venho apresentar para vocês, então, é sobre os invertebrados terrestres e suas relações com o habitat e o manejo nos Campos Sulinos. Tá? Aqui vocês encontram meu e-mail. Meu nome é Luciana Podgayaski, é um pouquinho difícil de soletrar, né, de dizer o meu sobrenome. E o meu e-mail, inclusive, começa com o meu sobrenome, então é um pouquinho difícil, mas é o que temos, né? Bom, então, primeiramente, gostaria de falar um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem, né? Como a Patrícia mencionou, eu venho da Unicinos, eu me formei em Biologia em 2006, faz um tempinho já, e desde então eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado no PPG Ecologia da URGS, né? E atualmente, então, eu sou bolsista PNPD da CAPES. Desde o meu doutorado, eu venho trabalhando com ecossistemas campestres, né, com manejo, e principalmente com fogo, né, com manejo com fogo, e agora, depois do doutorado, nos pós-docs que eu já desenvolvi, eu tenho incorporado outros manejos nos ecossistemas, como a pecuária, né? Tenho avaliado conversão de áreas para avaliar os efeitos nas comunidades de invertebrados terrestres. Eu preciso falar também que eu sou uma pesquisadora, mas eu sou mãe também do Francisco e da Helena, né? E como todos no meio dessa pandemia, né? Eu tenho, enfim, tido inúmeras dificuldades, inúmeros desafios para tentar conciliar, né, o trabalho e a maternidade, né? E eu sempre gosto de ressaltar isso nas minhas apresentações, nas minhas palestras, né? Para deixar claro, né, que eu não sou só uma pesquisadora, eu sou uma mãe e que é possível a gente compatibilizar, né, conciliar a maternidade com a pesquisa. Bom, o que eu venho apresentar para vocês, então, hoje, vou fazer uma breve introdução sobre invertebrados terrestres, né, as ameaças que eles têm sofrido hoje em dia. Depois eu vou entrar nos campos sulinos, que são os ecossistemas, enfim, que eu tenho trabalhado, que são os ecossistemas de maior abrangência aqui na nossa região. Eu vou falar sobre as suas ameaças também, sobre o seu status de conservação. E depois disso eu selecionei alguns estudos, tá? Visando entender um pouquinho sobre pastejo e sobre fogo nesse sistema, tá? E no final vou falar um pouquinho de perspectivas dessas conclusões que a gente vai tirar desses estudos, tá? Luciana, a gente não está vendo sua apresentação. Não sei se você iniciou a apresentação. Já iniciei.
Vamos ver. Ah, eu achei que já tá. Vamos ver. Desculpe, gente. Vamos ver. Imagina, agora tá aparecendo. Ei? Ah, Sim. então vou ter que voltar, ó, desde o início, ó. Sim. Então tá, então esse era o slide de apresentação que eu estava fazendo sobre mim. E aqui são os meus 2 filhos, o Francisco e a Helena. E aqui seriam os tópicos que eu irei abordar durante a palestra. Então, iniciando a apresentação, eu trouxe esse gráfico, né, esse panorama, para a gente conseguir visualizar um pouquinho sobre a diversidade, né, gigantesca que os invertebrados terrestres eles têm, né? Aqui, cada partezinha dessa pizza é um grupo, né, um grupo taxonômico, e aí a parte em azul ali, por exemplo, são insetos e outros artrópodes, como as aranhas ali, e eles agregam, né, muito mais da metade da diversidade, da riqueza de espécies na Terra. Né? Os invertebrados como um todo são extremamente diversos. Não só em termos de riqueza de espécies, né, eles também contribuem para uma quantidade significativa da biomassa na Terra. Né? Aqui nessa imagem a gente vê a distribuição dessa biomassa relativa ao tamanho dos organismos. Né? Então aqui a gente tem uma formiga super grande, demonstrando, né, que artrópodes representam cerca de 42% da biomassa total do reino animal, né? E a gente também tem aqui moluscos, quinidários, anelídeos, nematóides, né? Então, invertebrados terrestres são organismos extremamente dominantes em termos de riqueza e abundância, né? Além disso, né, ou apesar disso também, eles apresentam funções ecológicas essenciais, importantíssimas nos nossos ecossistemas. Uma delas, que eu trago aqui para vocês, é a de decomposição e detritivoria, né, na superfície, no interior do solo, que é desenvolvida por muitos grupos, como minhocas, isópodes, moluscos, os colêmbulas, né, as formigas, e esses organismos ajudam muito, né, nessa bioturbação, nessa criação de canais e movimentação de partículas no interior da Terra, né? E isso aumenta grandemente a fertilidade dos ecossistemas, né? E favorece a produtividade primária, né? Então, aqui logo à esquerda, a gente vê um ambiente sem a ação dos invertebrados, e aqui no meio, né, a ação deles nesse processo de decomposição, detritivoria, bioturbação, demonstrando uma das funções deles. Outra função super importante é a polinização, né? A Patrícia, enfim, trabalha com isso, sabe, melhor do que ninguém, a importância das abelhas, dos polinizadores nessa dispersão, né, nessa troca de pólen entre as espécies. E estima-se que cerca de 3/4 das angiospermas, então, precisem de grupos animais para ajudar na sua polinização, né? Então, a gente tem grupos como moscas, besouros, vespas, borboletas, que vão fazer esse transporte de pólen. Outro processo ecológico que gera um serviço bem importante também é essa dispersão de sementes, que é desenvolvida por formigas, por exemplo, né? As formigas, elas consomem, muitas vezes, a parte carnosa dos frutos, levam esses frutos ou as próprias sementes para os seus ninhos, e isso pode facilitar a germinação também de plantas, né? E existem muitas adaptações de interações animais e plantas nesse sentido. O controle biológico também é desenvolvido por invertebrados, né, como as aranhas, como as joaninhas. E, no final, eu gostaria, então, de ressaltar que eles são também alimento para
vários outros níveis tróficos, vários outros animais nos ecossistemas, como as aves, os anfíbios, os animais os invertebrados predadores também, como as aranhas, né? Então, eles são animais, assim, extremamente importantes nos ecossistemas. Tendo isso em vista, né, a gente tem que salientar que é uma tendência geral que a gente tem visto muito na mídia, nas publicações científicas recentes, né, essa divulgação, né, de um declínio nos insetos, né, um declínio na diversidade, na biomassa de insetos, né, isso tem sido capa de revistas, isso está em memes de Facebook, da internet, enfim, é algo que está sendo trazido ao público, né, de uma forma bem forte recentemente. E tem muitos estudos científicos que têm saído, 2019, 2020, 2021, realmente muitos que têm demonstrado, né, as causas, né, quais são os grupos que estão sendo mais atingidos, né, e as consequências disso também. Eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá? Aqui a gente tem, aqui na esquerda, né, mostrando o declínio na diversidade de artrópodes em hábitats campestres e florestais, né, declínio na riqueza de espécies. A gente tem declínio em biomassa, declínio em número de indivíduos. Dá para perceber que existe uma tendência dos ecossistemas campestres apresentarem um declínio um pouco maior do que as florestas, tá, nesse estudo. Um outro estudo aqui na parte da direita demonstra quais são os principais grupos que estão sendo atingidos ou que estão em decréscimo, né? Como os tricópteros, as borboletas, besouros, né? Em média, né, cerca de 41% do total de espécies está mostrando um declínio na última década. E os drivers, o que está levando isso, né? O principal motivo são as mudanças de uso da terra, são as mudanças no habitat. O que é isso? É a conversão, né? É a intensidade de uso da terra, de manejo, né? É converter uma área biodiversa numa monocultura, né? Enfim, são todas essas mudanças de habitat. Em segundo lugar, a gente tem poluição, né? Seja por pesticidas diretamente na agricultura, poluição atmosférica, enfim, dos rios, várias formas de poluição, né? Mudanças climáticas, e também aqui na terceira coluna a gente tem biological traits, que na verdade os autores colocaram isso como uma categoria e se refere às características intrínsecas dos animais, por exemplo, demonstrando que a gente está perdendo espécies mais especialistas em algum habitat, em algum recurso, né? Então, essas espécies que têm alguns atributos em especial estão sendo perdidas, né? Ao passo que as generalistas são mais resistentes, enfim, não estão sendo tão prejudicadas assim. O fato é que, né, então, se os invertebrados se forem, né, eles vão levar a gente junto, né? A gente vai ter enfim, muitas consequências nos nossos hábitos de vida, né? E o primeiro deles, e um dos mais fortes que irá afetar a gente diariamente, é na polinização de várias plantas, né? De vários frutos e vegetais que a gente consome. Tá, tendo isso em vista, gente, várias pesquisas também têm saído apontando soluções, né? O que a gente pode fazer para reverter esse quadro que está sendo, né, demonstrado aí com os trabalhos, né? Eu trago aqui um estudo de 2020 para vocês, e nesse estudo eles apresentam diversas soluções, digamos assim. Eu quero chamar a atenção de vocês para duas delas, que eu pintei aqui, que são soluções imediatas, que são, por exemplo, o aumento da complexidade, o aumento da heterogeneidade dentro da agricultura, né? E
melhorar, né, aumentar os programas de conservação e de restauração, né, e vários outros, como mitigar a introdução de espécies exóticas, reduzir poluição, pesticidas, e procurar conservar mais as espécies ameaçadas, né, mas eu queria chamar a atenção de vocês para essas duas aqui. E em soluções de médio prazo, né, não tão imediatas, né, eles sugerem fortemente que a gente tem que conduzir pesquisas para entender, né, as ações desses diferentes estressores antropogênicos, né, das diferentes causas, né, dessa perda de diversidade. Né? Então, realizar estudos com intensidade de manejo, em gradientes, especificamente isso, né? E no intercâmbio de áreas agrícolas e hábitats naturais, tá? Então, eu gostaria de ressaltar isso, que isso é uma das soluções para a gente começar a entender e buscar ações, né, para reduzir esse declínio. Um outro artigo do Samways e uma galera aqui que trabalha com conservação, eles apresentam também, é um artigo também de 2020, eles apresentam soluções para diferentes tipos de hábitats, tá? Eu, como trabalho com hábitats campestres, trouxe exatamente o que eles estão sugerindo especificamente para esse tipo de habitat, né? O que a gente tem que ter muito bem claro na nossa cabeça é que a conservação ela é dependente do habitat, né? Uma estratégia para florestas, ela provavelmente não é a melhor estratégia para um ecossistema campestre, ecossistemas abertos, né? Que precisam de distúrbios para a manutenção dos seus processos naturais, né? Então, uma das primeiras coisas que eles sugerem aqui, vocês podem ver os foguinhos aqui, ó, é manejar queimadas, né? Manejar para queimadas apropriadas, né? Em uma escala espacial e temporal apropriadas. Mas tem que ter. É importante ter regimes de fogo. Por quê? Porque são intrínsecos desses ecossistemas, né? Aqui a gente pode ver pastejo, né? É melhor por animais nativos, claro, mas se a gente não tem mamíferos de grande porte nativos, a gente também pode ter pastejo pelo gado, né? Mega herbívoros. Só que, claro, tem que ser um manejo adequado, mas é importante, né? Aqui no meio, criação de corredores de conservação integrado no meio da paisagem, né? Então, isso implica uma sugestão de que tem que ter áreas que a gente não vai mexer, que elas têm que ficar isoladas, que elas têm que ficar sem distúrbio, né? Então, grandes corredores. Enfim, e tudo isso, né, integrado na manutenção de uma heterogeneidade, tanto topográfica, histórica, né, considerando estruturas-chave nos hábitats. Enfim, gente, então, tendo mostrado isso para vocês, eu vou entrar um pouquinho agora nos nossos campos aqui do Rio Grande do Sul, do sul do Brasil. Né, que, para quem não conhece, são campos naturais, né, que se distribuem, então, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né, mas a distribuição desses campos, ela segue o Uruguai, né, Paraguai, ali Argentina, ela desce para o sul da América do Sul, recebem outros nomes, né, outras formações campestres, mas é um contínuo do ecossistema, que a gente chama de pastizales do Rio de la Plata. Tá? Mas no Brasil, esse é o panorama da área de distribuição desses campos naturais, tá? A parte de cima é Mata Atlântica e a parte de baixo aqui do sul é o bioma Pampa. Aqui é uma imagem dos campos em cima da serra, né, do bioma Mata Atlântica, que são campos de altitude, e eles são bem típicos, né, pelo mosaico que tem de campos e florestas. Aqui são campos de barba de bode, se eu não me engano, de Soledade, já aqui mais para o sul.
Isso aqui é na Serra do Sudeste, né? São campos também que têm elevações, né? Que tem essas cadeias de montanha entremeadas com florestas, né? Provavelmente são matas ripárias. Né? Aqui, se eu não me engano, são os campos com areais da região de Alegrete. A gente pode ver que é bem diferente, né? A gente já quase não vê um elemento arbóreo aqui. Basicamente, são campos sem esse elemento vertical. Aqui são campos litorâneos, se eu não me engano, na Lagoa do Peixe. São campos também naturais, né? E eu queria ressaltar para vocês, né? Vocês podem ver essas áreas em vermelho. Isso representa as unidades de conservação que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Isso dá menos de 1% dos remanescentes campestres naturais que a gente tem. Ou seja, gente, não é nem 1% da conservação. O que a gente pode tirar disso, né, dessa referência aí, é que, de fato, a gente não vai conseguir conservar campo, ou insetos, ou invertebrados, ou o que quer que seja, dentro de unidade de conservação, porque é muito pouco. E essas unidades de conservação, elas não estão bem distribuídas na nossa paisagem, né? Elas não estão contemplando as diferentes fisionomias que a gente tem. O que acontece é que esses campos remanescentes, eles estão em propriedades privadas, eles estão em propriedades particulares, né? E eles estão recebendo pastejo, eles estão sob pastejo, a grande parte deles, né? E é isso, gente, isso que eu gostaria de ressaltar para vocês, que é essa atividade pecuária que ajuda a manter os campos no nosso estado. Tá? Se a gente não tivesse essa atividade pecuária, provavelmente os campos seriam convertidos, seriam transformados em plantações, né? E receberiam outros usos. Então, o pastejo sobre o campo nativo nos ajuda a manter o ecossistema, né? E aqui na parte de baixo a gente vê um campo queimado, que é típico dos campos de cima da serra, do bioma Mata Atlântica, que é uma prática super comum. Por que o pessoal costuma queimar o campo, né? Por que eles salpicam o campo? Em especial, é para ajudar na renovação, no rebrote, né? Da renovação do campo para a próxima estação de crescimento, que é a primavera-verão, né? A próxima primavera-verão. Então, chega final do inverno, a gente tem um acúmulo muito grande de palha, né? De grama seca, e com o nosso inverno rigoroso, né? Então, eles salpicam o campo, queimam. Essa queima, ela não é homogênea, né? Ela não é branda, não, aliás, ela não é intensa, e ela ajuda futuramente no rebrote dessas plantas e facilita para o pastejo, né? Para o gado aceitar o campo, enfim, consumir e manter a diversidade do ambiente. O que acontece dentro de unidades de conservação? Quando a gente não tem nem pastejo e nem fogo, né? Isso aqui é uma foto do Promata, da RPPN Promata, que é da PUC. Não sei se vocês conhecem. O que acontece quando a gente não tem manejo, né? Vocês estão vendo essas gramíneas aqui, elas são super altas, assim, se eu caminhar aqui nesse campo, elas vão bater na minha cintura, né? Acima do meu joelho, com certeza. Então, elas são super altas, densas, e muitas espécies de plantas pequenas, elas ficam aprisionadas dentro dessas touceiras e a gente perde espécies. Essas plantinhas, elas vão receber sombra e elas vão futuramente desaparecer do sistema, tá? Porque existe essa grande dominância dessas gramíneas cespitosas que formam essas touceiras. Outra coisa que a gente vê aqui é o aparecimento de arbustos, né, de lenhosas, né, e que isso transforma a paisagem campestre e deixa ela num estado alternativo, digamos assim, né. Dependendo da região, dependendo do local, isso pode estar indicando um avanço florestal, ou não, ou simplesmente é um estado estável, né, um pouco descaracterizado com esses arbustos, né. Mas o que eu queria ressaltar, gente, é que esse campo aqui
eu vou dizer para vocês, ele é baixíssimo em biodiversidade. Ele é um campo dentro de uma unidade de conservação, ele não tem distúrbio e ele é um dos campos mais pobres do estado. Justamente por isso, por essa superdominância dessas gramíneas, tá? E por essas lenhosas que estão invadindo aí. Outras ameaças, né? Então, essas são a conversão do campo para as áreas agrícolas e silviculturais, né? Então, desde 85 até 2019, né, a gente já perdeu cerca de 21% das nossas áreas campestres, e ao mesmo tempo que a silvicultura aumentou 5 vezes mais, né? Teve um crescente das áreas silviculturais. Então, a gente está perdendo muito campo, né, para a agricultura e para a silvicultura. Bom, gente, então era essa introdução que eu queria ter dado para vocês. Uma introdução a todo esse sistema, né, que eu venho trabalhado, então é dentro desse contexto que eu apresentei para vocês que eu tenho a minha linha de pesquisa, né, que é investigar quais as relações dos invertebrados terrestres, né, com esse habitat campestre e com o manejo dos campos sulinos, né, com essas atividades enfim, atividades antrópicas, né, vamos dizer assim. Né? Então, tendo em vista que existe uma demanda super grande por práticas de manejo sustentáveis, né, conservação e restauração desses ecossistemas, né, então, visando, no meu caso, conservação de invertebrados. Tá passando? Aqui. Bom, então, essas são as questões que norteiam, né, o meu trabalho, né, então eu tenho os invertebrados, tenho várias dessas práticas, eu tenho agricultura, silvicultura, pastejo, fogo, supressão de manejo, unidade de conservação, né, então eu tenho trabalhado com os alunos tentando responder um pouco dessas questões que podem futuramente dar algumas direções, né, sobre o que é melhor fazer para a gente conservar a biodiversidade aqui no estado. Então, eu trouxe para vocês, eu foquei em dois processos, né, 2 manejos com fogo e com pastejo, tá? Senão a apresentação vai ficar muito grande. E eu vou apresentar para vocês alguns estudos dentro desses 2 temas, tá? Pastejo e fogo. Eu vou passar rapidamente por vários estudos, então vocês por favor, se depois eu for muito rápida, vocês podem voltar e me fazer perguntas que eu posso dar mais detalhes sobre esses estudos, tá? Bom, então o primeiro estudo que eu trouxe para vocês é um artigo que a gente publicou recentemente na PLOS ONE, que ele avaliou diferentes tipos de manejo pastoril aqui no estado, né? E a gente buscou respostas tanto em plantas quanto em animais. Tá? Esse trabalho ele é fruto de um PELD, de um projeto ecológico de longa duração, e que hoje em dia já está completando, acho que, se não me engano, 10 anos. Isso, 10 anos, mas o que a gente publicou agora recentemente foram os resultados dos primeiros 5 anos do experimento. Tá? Então, a gente tem aqui o mapa do Rio Grande do Sul, a gente tem sítios estabelecidos em 6 regiões do estado, 3 no Pampa, 3 na Mata Atlântica, tá? E em cada um desses sítios, a gente tem 3 tratamentos, tá? Isso foi um experimento, então. Então, a gente tem 3 áreas que foram delimitadas de 70 por 70 metros. A nossa área controle são os campos naturais pastejados, né? Todos os campos originalmente são pastejados, né? Então, esse é o nosso controle. E a gente criou 2 tratamentos, né? Um deles é a exclusão, a gente fechou uma cerca e não permitiu a entrada dos animais. Então, a gente queria saber o que acontece, o que iria acontecer com esses campos quando a gente exclui o pastejo. E a gente tem um outro tratamento que é o diferimento, que ele permite a entrada de vez em quando dos animais, né? Esse de vez em quando
é o acúmulo de 700 graus dia. Né? Quando a gente acumula, essa conta ela é feita diariamente, né? Por exemplo, hoje fez 30 graus, amanhã também fez 30 graus, então já são 60 graus, né? Então, quando a gente fecha 700 graus, os animais foram colocados dentro da parcela, pastaram, se eu não me engano, por um dia ou 2 dias, e depois eles eram retirados, né? Então, isso simula um pastejo rotativo, né? De uma parcela de pastejo rotativo, que é mais leve do que o pastejo contínuo, que é o natural das propriedades. Então, vou mostrar para vocês o que aconteceu com plantas e com os artrópodes nesse sistema, né, em todos esses sítios. Esse gráfico aqui, ele demonstra, gente, o tamanho do efeito e a direção do efeito, tá? Aqui em cima, a gente tem o diferimento, que é esse que simula pastejo rotativo, e aqui embaixo a gente tem a exclusão completa. E aí, quando os símbolos eles ficam acima do zero, quer dizer que existe um efeito positivo, aí abaixo do zero é um efeito negativo, né? E a gente visualiza se é significativo ou não, se a barra de erro cruza o eixo, cruza o zero, né? Cruza essa linha do zero aqui. Então, o que a gente pode ver? Isso aqui são os anos, de 0 a 4 anos, tá? O ano 0 é um ano controle, é um ano que ainda não havia cerca e não havia o diferimento. Então, em linhas gerais, gente, rapidamente, o que a gente pode ver? Diversidade taxonômica de planta, no diferimento, né? Aumentou. Então, fazendo esse diferimento do pastejo, a gente conseguiu aumentar a diversidade de plantas ali, tá? De espécies de plantas, né? A exclusão, isso aqui é nível alfa, beta e gama, tá? A exclusão do pastejo, pelo contrário, levou a uma diminuição da riqueza, tá? Da diversidade de plantas, tá? Então, é bem como esperado, tá? A gente exclui manejo, a gente perde espécies. Isso aqui é diversidade funcional, tá? Tanto o diferimento quanto a exclusão levaram à perda de diversidade funcional de plantas. Quando a gente olha para essa diversidade funcional de plantas, a gente está falando em formas de vida, né? Em formas de vida, tipos de formas de vida das comunidades, né? Quem basicamente que está sendo afetado, né? Pelo diferimento. Então, diferindo o pastejo, a gente aumentou muito as touceiras, essas que são as dominantes, né? Então, a gente aumentou na exclusão e no diferimento. E na exclusão, a gente levou ao aumento dessas lignificadas, como eu já tinha mostrado para vocês lá na foto do Promata. Os outros grupos funcionais diminuíram nesse sistema, né? Como as prostradas, as rosetas, as terófitas, né? As geófitas, elas diminuíram suas proporções. Quando a gente olha para artrópodes, aqui é artrópodes como um todo, a gente vê efeito positivo, gente, tá? Em média, aqui a gente tem um aumento da abundância de vários grupos, tá? Com o diferimento e com a exclusão, tá? Por quê? Porque a gente aumenta a biomassa, né? A gente aumenta a quantidade de habitat para esses grupos e eles aumentam em biomassa, eles aumentam em abundância, tá? Porque existe mais habitat, então eles têm mais indivíduos, tá? Isso gera um efeito bem esperado, como a gente imaginou. Isso para organismos de vegetação. Quando a gente fala em organismos que foram coletados no solo, a gente não detectou nenhum efeito, nenhum padrão nesses dados, tá? Para nenhum grupo que a gente analisou. Então, brevemente, o que a gente pode tirar desses resultados, né? Rápidos que eu mostrei para vocês. Que é possível, então, fazer conservação da biodiversidade dentro de fazendas com pecuária, né? E que, para nos ajudar, para maximizar os resultados dessa conservação, né? Então, o ideal é que a gente mantenha campos com níveis mais intensos de pastejo e também mais leves, né? No caso do diferimento de pastejo. Mas não
a completa exclusão de pastejo, né? Então, em vez de excluir o pastejo, a gente, então, pode manter o diferimento, a gente vai aliviar essa pressão pastoril, né? E aí vai conseguir conciliar, né, a conservação com a atividade econômica, né? Então, lembrando sempre que é essa atividade econômica que vai evitar a conversão do campo, né? A gente também, os dados nos mostram, né, que a exclusão diminui diversidade, né, de plantas, né? Para artrópodes, o efeito não foi... o efeito positivo da exclusão, ele também a gente também encontra ele no diferimento, né? Então, ele é um efeito semelhante no diferimento. Então, dessa forma, a gente pode concluir que a exclusão provavelmente não é a melhor forma de conservar essa biodiversidade, né? Até porque se a gente exclui, a gente está tirando a rentabilidade da terra. Gente, outro estudo que eu gostaria de trazer para vocês é um estudo com intensidade de pastejo, tá? Ele está em preparação ainda, ele foi o trabalho de conclusão de um aluno do William, trabalho de conclusão de biologia da URGS, e a gente está preparando um manuscrito, tá? Ele foi desenvolvido na estação agronômica da URGS, uma estação experimental, e as nossas perguntas, tá, eram direcionadas a como que a intensidade de pastejo está afetando as comunidades de formigas. Tá? Esse é um experimento também, é um PELD, é um projeto de longa duração, que já tem 30 anos, né? Então, cerca de 30 anos, eles mantêm vários níveis de oferta de forragem, como a gente pode ver aqui, ó. 4, 8, 12, 16%. O que é isso? No 4%, a gente tem pouca biomassa para o gado comer, né? No 16, a gente tem bem mais biomassa para o gado comer. Então, isso significa que é a oferta de forragem seca, né, por 100 quilos de gado, tá? Então, o que vocês têm que gravar é basicamente isso, né, que o 4 é um pastejo super intenso, o 16, o 12 e o 16 são pastejos mais moderados, tá? Então, o que a gente encontrou nesse sistema? A gente trabalhou com as comunidades de formigas, tá? E a gente detectou que as espécies de formigas, a composição de formigas é diferente nesses tratamentos, tá? Aqui a gente está mostrando só 4, o 8 e o 12, tá? A gente acabou não usando o 16 especificamente nesse trabalho. Então, as espécies mudam de acordo com o nível de pastejo, né? Isso é bem legal, e mudam de uma forma bem nítida. O que a gente encontrou também aqui? A gente fez uma avaliação em áreas que o gado prefere, né? Na matriz herbácea, que é onde o gado realmente pasteja e consome a biomassa, tá? Então, trabalhando nessas áreas, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma parcelinha com 3 pitfalls, que foi a técnica que a gente trabalhou. O que a gente vê, né? E aqui é a riqueza de espécies de formiga, tá? Então, nessa matriz herbácea, aonde é mais intenso, a gente tem uma riqueza de formigas menor, né? Aonde é o 8%, que é uma intensidade intermediária. Só um minutinho, gente. Onde a gente tem uma matriz, uma intensidade intermediária, a nossa riqueza é maior, e aí no 12% a nossa riqueza já começa a diminuir, né? Então, esse resultado é bem interessante. Agora, a gente trabalhou também nesse sistema com uma planta, não sei se vocês conhecem o Eryngium horridum, tá? O Eryngium horridum é o gravatá, é uma planta espinhenta, e ele é uma planta considerada facilitadora para comunidades de plantas. Por quê? No sistema pastejado, né? Por quê? Porque ela protege várias plantinhas ali em volta dela, tá? Ela é uma planta espinhenta, o gado não consome, então muitas espécies se abrigam, né, ao redor dela e sobrevivem ao pastejo.
Então, ela oferece uma proteção à herbivoria, né? E isso já é bem conhecido para plantas. E aí a gente fez essa pergunta: será que as formigas também se beneficiam dessa facilitação dessa planta? Né? E a gente estava interessado principalmente nessa área mais intensa, que é onde a gente tem uma riqueza mais baixa de espécies, né? Para testar essa nossa hipótese, a gente também pegou uma outra planta, que é o Baccharis, que é uma planta também rejeitada pelo gado, e a gente pegou essa planta como controle para comparar as duas plantas, né? Então, o que a gente viu, gente? A gente viu, de fato, o que a gente estava imaginando, né? No 4%, que é a área mais intensa, a gente conseguiu agregar uma riqueza maior de formigas também embaixo dessa planta, né? Aí no 8% e no 12% essa riqueza diminuiu, né? Provavelmente porque a matriz em si já consegue sustentar uma boa biomassa e, assim, ser um habitat mais favorável para as formigas, né? E os resultados com a carqueja também são muito parecidos com o do Baccharis, né? Então, está demonstrando que carqueja também é uma planta importante, é uma planta potencialmente facilitadora, então, para essas comunidades de formigas. Então, o que a gente pode tirar desse trabalho, né, gente? Então, que comunidades elas são diferentes de acordo com a intensidade de pastejo, né? Então, manter essa heterogeneidade, mantendo áreas heterogêneas, né, em nível de pressão pastoril, podem nos ajudar a conservar mais espécies, né? No pastejo mais intenso, né, nesse caso ele é muito intenso, é um sobrepastejo, como esperado, um manejo que não é apropriado, né? Então ele agrega uma menor riqueza de formigas e a gente consegue então verificar a importância dessas plantas rejeitadas, plantas que o gado não come, nessa matriz campestre sobrepastejada. Então é importante manter manchas dessas plantas, mesmo elas sendo indesejadas para os pecuaristas. É importante a gente ressaltar a importância de manter essas plantas lá para conservar os invertebrados. Nesse mesmo sistema, gente, agora vou trazer a perspectiva das aranhas, tá? Esse sim é um estudo que a gente acabou de publicar, saiu agora no mês passado, que foi de um aluno meu de mestrado, do Leone, né, que a gente publicou nessa revista que vocês estão vendo aí. E a gente trabalhou no mesmo sistema, claro, as nossas coletas foram um pouco diferentes. A gente mudou algumas coisas também, a gente acabou inserindo uma área que é excluída de pastejo, dentro da estação agronômica da URGS. Aqui, ó, são os sítios pastejados, né, com diferentes ofertas. Aqui uma área excluída. E aí a gente colocou várias parcelinhas nesse sistema e criou um gradiente de intensidade de pastejo, tá? É um gradiente mais preciso do que o estudo anterior. E dentro desse sistema, a gente trabalhou com as aranhas no gravatá, na carqueja e na matriz herbácea, que é a matriz que é pastejada, né? Que é a porção do habitat que é pastejada mesmo. E a gente determinou, então, espécies, atributos e grupos funcionais de aranhas, tá? Eu vou apresentar somente alguns resultados, esse é um trabalho bem extenso, mas eu vou mostrar para vocês em linhas gerais, né, o que a gente encontrou. Ó, aqui no eixo X a gente tem a intensidade do pastejo, tá? Do mais leve para o mais intenso, tá? Aqui o 3 é um pastejo mais intenso. Esse quadradinho aqui é a matriz pastejada. O que a gente vê? Quando o pastejo é ausente ou é super leve, a gente tem uma riqueza maior de aranhas, né? E à medida que a gente aumenta a pressão, a nossa riqueza de aranhas diminui, né? Um padrão bem semelhante com o que a gente encontrou para formigas. Só que a riqueza nessas duas plantas, ela aumenta com a intensidade de manejo, né? Nos mostrando a importância delas
em agregar espécies nessas áreas de sobrepastejo. E aqui a gente pode ver que a contribuição do Eryngium, que é o gravatá, ó, é superior à do Bácaris, que é a carqueja. Ó, então, as duas parecem ser plantas facilitadoras, mas o Eryngium ainda parece ser mais importante, tá? Esse padrão, aqui eu estou mostrando para riqueza de espécies, mas esse mesmo padrão ele foi detectado para abundância de várias guildas, de vários grupos funcionais, né? Dentro das comunidades de aranhas. E as aranhas que constroem teias redondas, né? Eu gostaria de chamar a atenção que é essa tipo dessa teia aqui na foto. Elas foram extremamente beneficiadas pelo gravatá, pelo Eryngium, independente da intensidade do pastejo, né? Então, o Eryngium, aonde quer que fosse, independente do lugar onde ele está, ele sempre aumentou a abundância dessas construtoras de teia. Então, ele é de fato uma planta-chave para esse tipo de aranha. Então, gente, o que a gente pode tirar desse trabalho, né? Que a intensidade de pastejo, então, tem um efeito negativo nas aranhas, assim como nas formigas. A gente mostra, então, a importância do Eryngium, do gravatá, né, e da carqueja, que são essas plantas indesejadas, que não são consumidas, mas que estão favorecendo a conservação desses organismos, né, nessas paisagens aí. Então, isso nos dá várias dicas, assim, várias pistas do que, né, de que é super importante manter essas plantas aí. Eu sei que eu já devo estar quase chegando no meu prazo aqui do tempo da palestra, mas agora eu vou falar um pouquinho dos estudos com fogo, tá? Patrícia, por favor, tu me interrompe se eu estiver avançando no horário, tá? Tranquilo. Então, eu tenho trabalhado com fogo diretamente desde o meu doutorado. Tá? Eu trabalhei com um experimento no meu doutorado, em parcelinhas pequenininhas, né? E a gente descobriu várias coisas legais. Só que sempre foi uma escala pequena, de 10 por 10, em manchas pequenas, né? Aí agora, a gente está conseguindo, felizmente, desenvolver trabalhos em escalas um pouco maiores, né? Queimando áreas maiores, né? Inclusive, a gente está com um projeto lá no Promata, lá em São Francisco de Paula, de parcelas bem grandes, né, para avaliar essa queima, esse efeito da queima nas espécies. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui não foi um experimento, tá? Não sei se vocês conhecem o Parque Saint-Hilaire, é um parque natural que fica dentro de Porto Alegre. Na verdade, Porto Alegre e Viamão. Acho que ele pertence a Viamão, assim, mas ele fica do lado da universidade, do lado da URGS. Essa aqui é uma imagem aérea do parque, ó, e ao redor a gente tem a cidade, né? Então, é uma área urbana, né? É um parque que fica dentro de uma área urbana, não é uma área rural. E a gente pode ver aqui, ó, não sei se vocês, se a qualidade está boa, tem vários fragmentos campestres, né? E uma matriz, não digo uma matriz, mas é meio a meio, assim, é metade campo, metade floresta esse parque, né? Mas é um entremeado dentro do outro, né? O que a gente pode chamar de fragmentos campestres no meio dos corredores aqui de florestas, tá? E aí, nesse sistema, não tem pastejo, tá? É uma unidade de conservação urbana, não tem pastejo, mas tem fogo, gente, tá? E não existe um manejo apropriado com fogo, não são os guarda-parques que colocam fogo. O que acontece são incêndios, tá? Por causa da população ao redor, e fazem trabalhos religiosos também, né? Acendem velas ali, daí o fogo escapa, né? Mas o principal motivo dessas queimadas, assim, eu digo, é o acúmulo de biomassa, porque não existe essa remoção por herbívoro, né? Então, a biomassa cresce muito, né? Forma uma palha muito grande,
essas touceiras ficam muito, muito grandes. Isso é um material inflamável, né? Então, em qualquer oportunidade, queima, né? Queima mesmo. Tanto é que a gente procurou, dentro desses fragmentos, áreas há muito tempo sem queimar e não encontramos, né? A área mais tempo sem queimar foi 2 anos. Então, a área mais antiga, no caso, ela tinha 2 anos após a sua última queima. Então, a gente classificou esses fragmentos em áreas que queimaram em pelo menos 2 anos, 1 ano e uma queima recente que variou de 4 a 6 meses. E aí, nesse sistema de cronossequência, né, a gente está chamando isso de cronossequência, a gente avaliou comunidades de polinizadores e comunidades de plantas, né, as plantas associadas e seus recursos. Isso foi o doutorado da Camila Goldas, que ela terminou o doutorado faz bem pouquinho tempo, e a gente está submetendo os trabalhos dela agora. Então, são estudos que não foram publicados ainda, tá? Então, o que a gente encontrou nessa cronossequência de manchas, né? De tempo recente até um tempo mais tardio de queima. Em primeiro lugar, o que a gente já esperava. Campos que queimaram, né, a curto prazo, eu vou chamar assim, tem uma riqueza de plantas superior do que campos de longo prazo, tá? Que queimaram há mais tempo. Então, esse padrão, gente, ele é bem típico. Eu mencionei para vocês a minha tese de doutorado, que com parcelas pequenas a gente encontrou o mesmo padrão. E isso é um padrão muito recorrente, tá? Em vários estudos, não só aqui, mas em vários outros ecossistemas abertos, né? Então, logo após o fogo, a gente tem a remoção dessa biomassa de gramíneas dominantes e as plantas rebrotam numa facilidade incrível, né? A principal maneira de regeneração é por rebrote. Então, é mais claro que existe a exposição do solo e isso fica aberta para a chegada de sementes, né? Então, a riqueza aumenta muito. E associado a essa riqueza, uma superior nessas áreas recém-queimadas, a gente tem uma abundância de flores muito maior. Porque essas plantas, assim que elas rebrotam, elas crescem rapidamente, elas investem, né, em flores. E a nossa pergunta é, se associado a esse florescimento estimulado pelo fogo, né, se esse estímulo ao florescimento afetava polinizadores. E a gente encontrou que sim, gente, que aqui vou mostrar para vocês um exemplo com borboletas e com abelhas, né? Então, áreas recém-queimadas, o F aqui é de freshly, a gente tem uma abundância super grande de borboletas, tá? Que está diretamente relacionada à abundância de flores, e abelhas, né? Que são um dos grupos mais chave, né, que a gente tem falado muito agora no declínio dos insetos. Abelhas é um grupo chave. Então, o fogo, ele estimulou, ele agregou, digamos assim, uma riqueza super grande de abelhas e uma abundância super grande de abelhas nessas áreas, né? Por quê? Porque está oferecendo muito recurso. As plantas que rebrotaram, elas estão oferecendo muitos recursos para esses organismos, tá? Uma coisa legal que a gente encontrou também é que as manchas de diferentes tempos após o fogo, elas têm composições diferentes, né, de espécies, né, tanto de plantas quanto de polinizadores, tá? Então, a gente consegue contemplar espécies diferentes, né, espécies diferentes adaptadas a ambientes campestres diferentes, né, vamos dizer assim. E aí, nesse mesmo sistema, tá, a gente fez um outro trabalho, né, dentro do Parque Saint-Hilaire, com essas manchas em cronossequência, e esse aqui foi um trabalho de conclusão da Carol, que a gente fez, e a gente publicou ano passado. Aqui está o artigo, para quem quiser. A gente trabalhou com interações formiga e planta, né? Essa plantinha que vocês estão vendo aí é a Camecrista repens, tá? Ela é uma planta que tem nectários extraflorais, tá? O que são esses nectários, né?
são glândulas de néctar, né? São estruturas que ao longo da planta, né? Que as formigas caminham ali e conseguem coletar esse néctar que é oferecido nessas glândulas extraflorais, né? Não ficam na flor. Por que que essas plantas têm isso, né? O que se supõe? Que são várias, né? São vários benefícios, né? Mas os principais são de que a formiga, em vez de estar roubando o néctar da flor, que formigas são péssimos polinizadores, né? Em vez da formiga prejudicar a polinização, né? Ela vai consumir o néctar de outra fonte e não vai ir nas flores, né? Vai deixar as flores para os polinizadores. E a outra questão que é bem legal é que essas formigas, elas estão protegendo as plantas de predadores, né? No caso de herbívoros. Então, se algum pulgão, se algum hemíptero, algum outro hemíptero, se algum gafanhoto, enfim, algum herbívoro chegar ali para atacar essa planta, as formigas vão proteger, né? Vão proteger a planta. Então, a gente trabalhou com essas interações nesse sistema. E a camicrista, gente, ela é uma plantinha que ela é pequena, né? E ela é super afetada pelo fogo. Vocês vão ver aqui, ó. No recém-queimado, aqui a densidade dela, né? A gente encontrou uma alta densidade dela, tá? E ao passo que a gente vai passando o tempo após o fogo, a densidade dela cai, né? Por quê? Porque ela fica escondida dentro dessas touceiras, dessas gramíneas que estão crescendo, né? E ela fica, então, escondida, não recebe luz. E a gente pode ver o tamanho da cramecrista, né? A gente imaginaria, né, que quanto mais tempo essa cramecrista tem, maior ela vai ficar. Mas é o contrário, né? As plantas que rebrotam ou que nascem ali, elas são muito maiores do que as plantinhas em áreas que mais tempo após o fogo, né? Elas vão ficando menos vigorosas, né? Mais pequenininhas, enfim, prejudicadas, né? E essas áreas que recém queimaram também tem uma grande oferta de nectários, né? E esses nectários é que ficam atraindo as formigas. Então, a gente vê, né, que a densidade dessa cramecrista, ela é altamente dependente da cobertura das gramíneas e o tamanho dela também. Quanto mais gramínea, ou seja, quanto mais tempo após o fogo, menor fica essa planta e menor a densidade dela. Então, a gente encontrou, como esperado, né, muito mais formiga visitando essas plantas logo após o fogo, tá? E isso foi bem relacionado, então, com os nectários, a densidade dos nectários, e também com o solo exposto das áreas queimadas, que as áreas queimadas são mais simplificadas, né, e isso facilita o forrageamento das formigas, né, então elas tinham mais facilidade de encontrar as plantas também. Claro, a gente também a gente não testou diretamente, mas a gente pode prever, né, pode imaginar que se a gente tem uma maior densidade dessas formigas logo após o fogo, a gente também tem maiores serviços de proteção dessas plantas, né? E se a gente levar em consideração que essas plantas estão mais vigorosas após o fogo, elas estão atraindo mais herbívoros, logo estão sendo mais protegidas, né? Então, o fogo está modificando essas relações, nessas interações, né? Entre as espécies ali. E, por fim, né, a gente também detectou uma diferença em composição de formigas nos tempos após o fogo, tá? Então, gente, o que a gente pode tirar daí, né? Que essa supressão de distúrbio, que é o caso típico de unidade de conservação, ela leva ao declínio de flores, leva ao declínio de polinizadores também, né? Está desfavorecendo uma população de uma plantinha super importante, né? Que tem muitas interações. E logo, né, a gente pode tirar uma lição daí, né? Pode tirar uma pista, né, de que essa supressão completa de distúrbio talvez não seja a melhor alternativa para a conservação, né? Talvez se a gente mantivesse um mosaico de campos com diferentes tempos após o fogo, né?
E se a gente levasse em conta as sugestões dos especialistas, né, então, em manter uma heterogeneidade de manejos, né, e isso se chama, quem trabalha com fogo se chama pirodiversidade, manter áreas queimadas, né, em diferentes tempos, em diferentes tamanhos, em diferentes intensidades, manter uma diversidade de fogo, geralmente leva a uma diversidade de espécies também, nesses ecossistemas adaptados, né. Então, gente, para finalizar, eu sei que eu fui bem extensa, joguei, assim, muitos trabalhos, né, mas, então, procurei focar nesses 2 principais manejos, que são o pastejo e o fogo, mas tem muitas outras coisas que a gente tem estudado, né, como conversão do campo para eucalipto, agricultura, a gente tem avançado em outras áreas também, dentro dessa grande temática de invertebrados, habitat e manejo, né. Então, o que a gente pode ver, né, o que a gente pode detectar com esses trabalhos, né, não só com esses nossos, mas com base na literatura também, que essa manutenção de distúrbios, ela é importante, né, de distúrbios nos ecossistemas abertos, ela é importante na conservação da biodiversidade, e que, de fato, a gente pode conservar a biodiversidade, serviços ambientais em campos com manejo sustentável, né, e isso tem implicações para manejo das unidades de conservação, diretamente. Outra coisa legal que a gente tem verificado, então, é a importância dessas plantas que não são consumidas pelo gado, né? Então, essas, mesmo em áreas super degradadas e pastejadas, né? Se a gente mantém gravatás e carquejas e mantém esse extrato vertical, a gente está ajudando, né, na agregação das espécies, das comunidades ali. E uma coisa, né, que é bem clara para mim, com base em tudo isso, é que é importante a gente manter uma paisagem bem heterogênea, que a gente vai estar conservando espécies diferentes, conservando mais espécies. Gente, era isso que eu queria falar, e então, muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Muito obrigada, Luciana, foi ótima a sua palestra, muito clara, com coisas bastante novas, acredito que não só para mim. Nem percebi o tempo passar. Nós temos alguns comentários aqui. O Renato Lazzarotti fala: parabéns para a professora e achei as imagens ótimas. A Kimberly diz: parabéns pela palestra, Luciana, muito legal te ver por aqui. Sobre o artigo que saiu do teu aluno, Leone, veio um material de Salticide para mim e estou com o manuscrito submetido de uma espécie nova das coletas de vocês. Olha só, que legal! Que legal. A gente tem o Gustavo, ele fala: que legal, isso é muito novo para mim. Tá vendo, não foi só eu. Já ouvi falar sobre regeneração pós-incêndio no Cerrado, porém essa integração de pastejo com fogo nos campos para conservar a riqueza de espécies, nunca tinha ouvido falar. E os danos relacionados à pastagem, como compactação do solo, herbivoria em excesso ou até mesmo o plantio de capins exóticos, também é preciso levar em conta? Peraí, Patrícia, desculpa, se tu puder repetir o finalzinho ali, o que é? Foi muita coisa, né? E os danos relacionados à pastagem, como compactação do solo, herbivoria em excesso ou até mesmo plantio de capins exóticos, também é preciso levar em conta? Sim, é bem importante ressaltar, não sei se eu deixei isso claro, que a gente está falando em pastejo em campo nativo, né? A gente não está falando em pastagem exótica aqui, porque não tem sentido, né? Pastagem exótica é uma monocultura e a gente acabou convertendo um campo super diverso da mesma forma, né? Então, a gente tem trabalhado em pastagem natural, né? Na introdução, no caso do gado, nesse sistema, e o gado nos ajudando a manter esse campo, nos manter essa
manter essa diversidade, né, de espécies ali. A compactação do solo é um fato, isso sem dúvida, e é bem dependente da intensidade de pastejo. Naquele sistema experimental que eu mostrei da URGS, né, que a gente tem várias ofertas de forragem, o pessoal trabalhou com a compactação ali e viu que o 4%, que é o mais intenso, é o sobrepastejo, ali tem muita modificação do solo, né? A própria infiltração da água é super prejudicada e é muito fácil de alagar, porque não tem poros ali, né? O sistema é super compacto, aí quando chove, alaga, a água não consegue infiltrar. E aí a água geralmente vaza para algum lugar, leva os nutrientes, né, também. Enfim, é um ciclo que vai cada vez piorando mais, né? Então, sem dúvida, aquele sistema lá não conserva a biodiversidade, né? Ele tá lá para nos servir de exemplo do que é uma pressão muito alta, né? A gente estuda ele, mas a gente não defende que seja apropriado, né? Naquele caso lá. Sim, eu fico bastante sempre curiosa com essa discussão, né? Se deve fazer esse manejo ou não, porque às vezes eu fico pensando, né? Se é um processo natural de substituição, se a gente deveria interferir. Mas um ponto que você tocou, que eu achei bem interessante, é a questão econômica, né? Porque, na verdade, quando a gente dá um uso econômico para a terra, alguma coisa, a gente consegue, se a gente conseguir aliar a conservação, é importante, né? Falar só, não pode fazer mais nada também, nesse caso, seria prejudicial. Achei muito interessante. É que não tem como, né, gente, conservar... a gente tem 0,33% da nossa área em unidade de conservação. Isso não vai mudar ao longo do tempo, assim, não tem nenhuma perspectiva que a gente passe para 10% de conservação em área protegida. Não dá. Então, a gente tem que achar mecanismos de conservar em propriedade privada, né? E o nosso grande aliado aí são os pecuaristas que deixam o campo nativo, né? Não, a gente não tira espécies dali, né? A gente só coloca o gado e o gado vai fazendo esse manejo, mas o campo permanece, né? E toda a biodiversidade de insetos, invertebrados, permanece ali também, né? Associado. A gente só tem que conseguir identificar qual é o melhor manejo, né? Qual é a melhor... nosso papel é informar os técnicos, né? Do que é melhor para produtividade deles, né? E para conservação, tentar aliar os dois. Sim. A gente, assim, eu que trabalho com polinizadores, né, com abelhas, me perguntam, já teve comentários em palestras que eu estava falando, que era para eu ser correta e falar que não deveria usar nenhum agrotóxico, né? Eu não respondi esse comentário, porque era outra pergunta que tinham feito, mas claro, né, ninguém quer que se use agrotóxico, né? Mas também entra nesse caso, a gente não tem perspectiva de que vão parar de usar, então o que a gente tem que fazer é ver os efeitos e ver medidas que minimizem os efeitos sobre a fauna, a flora, a gente, né? E tentando mexer nesse sistema de agropecuária, né? Todo que... Exatamente, né? Não tem como tirar mais o homem da conservação. A gente tem que manejar junto, né? Achar o melhor custo-benefício. É verdade. Tem um comentário aqui do João Anacleto. Valeu, Luciana. Sobre o PELD ainda, as aranhas de solo possuem muitas espécies novas também, além dos resultados sobre as interações com os tratamentos sobre o pastejo. Excelente abordagem. O João é nosso parceiro nos trabalhos, né? É nosso aracnólogo aí. E ele está trabalhando com essas aranhas, né? Do projeto de parcelas
permanentes, né, distribuídas no Rio Grande do Sul. Mas aquilo, né, como o João não tem dedicação exclusiva, né, a gente acabou não conseguindo, né, avançar na publicação do trabalho, né, mas o João tá com esse material aí, se tudo der certo, um dia a gente consegue destrinchar, né, João? O Gustavo, que tinha feito a pergunta, ele falou: entendi, obrigado e parabéns pelo trabalho. É uma perspectiva muito legal mesmo. A Cassiana também dá parabéns, adorei a palestra. Trabalho com aves ameaçadas, que se alimentam de insetos, extremamente dependente dos campos naturais. A conservação é sempre uma corrente que beneficia diferentes níveis tróficos. Basta trabalharmos juntos. Obrigada. Bem. Legal. Tem muitos trabalhos com aves e com invertebrados, assim, porque são as principais, né, as aves insetívoras, né, enfim, é o principal recurso. Então, se tu perde biomassa de inseto, tu não tem mais alimento, né, para essas aves, né. Então, tu tem que, é tudo uma cadeia, tem que pensar, os invertebrados, eles são um elo muito importante das cadeias tróficas, né? Isso aí, se a gente tem esse declínio, afeta todos os demais. Né? Sim. Eu acho bem interessante trabalhos que levam em conta esse conjunto, né? Não só um grupo, a gente vai ter mais respostas mesmo. Bom, eu não sei, eu acho que não chegou ainda nenhuma outra pergunta. Aí eu acho que eu vou te agradecer, então, pela palestra, foi muito boa mesmo, assim, bem claro. Espero, então, que a gente te tenha aqui mais para frente, aí, quando tiver os outros trabalhos publicados. Legal. Chegou outro parabéns aqui. As colaborações, Patrícia, então. Porque sim. Eu não sou especialista, né, em nenhum grupo de invertebrado. Eu trabalhei desde a da minha graduação com aranhas. Aranhas é o grupo que eu mais conheço. E depois eu avancei um pouquinho em formigas, né. Agora, os outros grupos eu tenho trabalhado em colaboração com taxonomistas, né. Então, eu tenho publicações com vários grupos, mas, né, sempre com esse apoio, né, com essa colaboração direta, assim. Então, legal, Patrícia, quem sabe a gente pode colaborar no futuro aí também com as polinizadores. Com certeza. Redes. A gente tem que copiar a natureza, né? Para ter redes. Então, pessoal, acho que era isso. Como a Luciana, eu gostaria de falar também que eu adorei que você pontuou sobre a maternidade e sobre as pessoas estarem seguras, né? Eu não nem nos últimos 2 semanas que a gente voltou, eu nem comentei sobre isso, mas espero que também todo mundo esteja aí se cuidando. Tá mais delicado aí do que quando a gente começou tudo. Verdade. Então, obrigada, e obrigada, pessoal, por ter assistido aqui os seminários, e até semana que vem. Então tá, gente. Obrigada pela participação de todos, e foi um prazer estar aqui. Estou à disposição, se quiserem mandar e-mail e conversar. Tá bem, então. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.